Naquela época eu tinha 10 anos. Minha tia morou conosco por pouco mais de um ano, enquanto procurava emprego. Vou te dizer uma coisa, não parecia que ela estivesse realmente procurando. Ela conheceu um homem em uma sala de bate-papo de jogo de fazendinha. Eles começaram a namorar e mantiveram um relacionamento à distância por 3 anos, sem nunca se conhecerem pessoalmente. Só tinham se visto por fotos, até que de repente, minha tia anunciou que iria se casar e se mudar para a Itália. Nem minha avó nem suas irmãs acharam aquilo uma boa ideia. Aquele homem era 17 anos mais velho que ela. Para dar sua bênção, minha avó impôs uma condição. O sujeito teria que vir e para pedir a mão dela aqui no Brasil. Ele veio cerca de 2 semanas depois. Era um homem feio de doer, muito mais velho que ela, e mal falava a nossa língua. Minha mãe estava confiante de que minha tia iria se decepcionar, mas aconteceu o contrário. O sujeito a tinha perdidamente apaixonada. Ele chegou do aeroporto com enormes malas, cheias de presentes para conquistar a simpatia da família. Perfumes, bolsas de grife, chocolates finos e casacos pesados. Para mim, ele trouxe uma boneca feita à mão, linda, muito delicada. Uma menina de pele lisa, uniforme demais, sem uma única imperfeição. Juro que nunca tinha segurado uma boneca que não fosse de plástico. O rosto era delicado, de porcelana, bonito e doce, mas havia algo estranho na forma como ela permanecia parada. Tinha uma expressão interrompida no meio de um pensamento. A boca era pequena, rosada, sem sorriso e séria. O cabelo era loiro e ondulado, o vestido azul claro com renda branca, bordados e flores minúsculas no colarinho. Na fábrica, vestiram-na como se fosse participar de uma cerimônia. Ela não tinha aquela aura de brinquedo, parecia mais uma relíquia, com direito ao cordão de pérolas pendurado no chapéu, que de longe parecia lágrimas decorativas. Minha tia foi com aquele sujeito para a Itália, e durante muitos anos não voltamos a vê-la. Eu só me lembrava dela quando pensava que seria ótimo se um dia eles viessem e me trouxessem outra daquelas bonecas lindas. Da minha pequena coleção de bonecas, ela era a única que tinha nome. Eu a chamei de Anina e falava com ela no mesmo tom que se usa com um bebê. Uma vez resolvi colocar a boneca na mesma prateleira onde ficavam as outras e me deu vontade de jogar todas as outras fora. Comparadas a Nina, as demais eram horríveis. Se eu já a amava, adorava e levava para todos os lugares, um dia descobri algo nela que me fez gostar ainda mais. Ela tinha um botão no bracinho. Um dia apertei sem querer e a Nina falou. Tinha uma voz linda e doce, como a de uma menina da minha idade. A Nina falava italiano e eu não entendia, mas tinha certeza de que dizia coisas bonitas. Ela não falava palavrões e dava a impressão de que estava fingindo ser uma boneca, como se sua paciência consistisse em ficar imóvel até que você piscasse. A única coisa de que eu não gostava na Nina era o cheiro. Ela tinha um odor forte, mas eu não o achava ruim. Era medicinal, se essa for a melhor forma de descrevê-lo. Cheirava ao que cheiram as farmácias antigas quando você entra. Eu queria dormir com ela, mas não a colocava perto do rosto, porque às vezes me fazia espirrar. Fora isso, a Nina foi minha melhor amiga naquela época, até que encontrei outro botão. Na verdade, não sei o que fiz, mas provoquei algo que fez a boneca falar, só que não como uma criança. Saiu dela uma voz arrepiante, uma risada horrível, e juro que a joguei longe. Arrependi-me no mesmo instante, porque ela era de porcelana e podia se quebrar em 1000 pedaços. Em outra ocasião, ela já tinha lascado, e eu fiquei 2 dias inteiros chorando e beijando seu arranhão. A Nina tinha estragado, ou talvez a pilha estivesse acabando. Foi isso o que eu pensei. Ela tinha cerca de 20 frases, todas com voz infantil e todas em italiano. Algumas incluíam risadinhas ou sussurros, mas nada assustador. A voz que me apavorou era a de um adulto. Já no chão arrumei o cabelo e o vestido da Nina.
Pedi perdão e não voltei a apertar o botão, nem a brincar com ela por vários dias. Eu a deixei na prateleira junto com as outras. Meus sentimentos por ela não tinham mudado, mas por enquanto estava tudo bem ficarmos sem conversar. Uma semana depois, perdoei o castigo, embora soubesse muito bem que a culpa não tinha sido dela. Um dia o botão se apertou sem querer e ela disse suas frases bonitas de sempre. Acho que depois de um tempo, esqueci o incidente e voltei a confiar nela. Eu servia uma fatia de bolo imaginária em um pratinho de plástico, apertava o botão e ela ria. Ela teria dito qualquer coisa em outro idioma, mas eu respondia que estava feliz por ela ter gostado do bolo. E então, um dia, quando a perfumei para dormir comigo, de madrugada ela falou. Falou com aquela voz horrível que escondia em algum lugar e eu acordei sufocada em gritos. Minha mãe me encontrou desmaiada, coberta de suor, e eu mal conseguia falar. Ela achou que tinha sido um pesadelo, porque o medo não me deixou explicar. Coloquei a boneca na prateleira e cobri seu rosto com um guardanapo de pano. Na noite seguinte tive pesadelos e na outra também. De um dia para o outro comecei a ter medo do escuro e a odiar filmes de terror. Se alguém em casa assistia a um, eu me escondia e tapava os ouvidos. Aquela voz entrou tanto na minha mente que sinto que mudou algo dentro de mim. Eu tinha medo de ir ao banheiro de madrugada e medo de dormir com as luzes apagadas. Com frequência acordava gritando e minha mãe já estava cansada. Ela disse que ia me levar ao médico para me examinarem e de tanto medo acabei confessando que tinha sido a Nina. Então ela a confiscou. Na privacidade do quarto dela, começou a apertar o botão para ver se o que eu dizia era verdade. Eu tapava os ouvidos, mas mesmo assim conseguia ouvir a voz da boneca italiana. A voz da velha nunca voltou a soar. Não vi o que minha mãe fez com a Nina, nem onde a escondeu, mas descobri na madrugada. Por volta das 3 da manhã, abri os olhos sem motivo. Depois de alguns minutos, ouvi ruídos lá embaixo, na sala. Era como se uma mãozinha estivesse batendo em uma portinha. Passei horas aterrorizada, pensando em todos os lugares onde a Nina poderia estar passando a noite, irritada, batendo na porta do lugar onde a tinham trancado. Eu pensava nas portas inferiores de uma vitrine que havia na sala de jantar. Tinha certeza de que minha mãe a tinha colocado ali, mas não me atrevia a tirá-la, nem sequer a levantar da cama. No dia seguinte, a Nina voltou a bater. Batida a madrugada inteira. A mãozinha da boneca não me deixava dormir. Na quarta vez, em algum momento da madrugada, cansada, desesperada e apavorada, respirei fundo e gritei pela minha mãe desde o quarto. Ela chegou cambaleando, irritada porque tinha que acordar cedo, mas antes que começasse a me repreender, eu pedi por favor que fosse tirar a Nina da vitrine, porque ela não me deixava dormir. Minha mãe se irritou, desceu e não sei o que fez com a boneca. Eu pensei que ela tivesse jogado no lixo, mas ela aguardou. Como eu soube? Bom, porque todos os dias que se seguiram àquele acontecimento, ouvi ruídos naquela casa à noite. Era qualquer tipo de ruído. Uma colher na cozinha, um copo, uma cadeira arrastada, um estalo no banheiro, qualquer coisa. Parecia a Nina tentando me assustar ou tentando dizer: ainda estou na casa. Passaram-se muitos anos e esses ruídos nunca mudaram nem pararam. O que mudou foi que deixaram de me dar medo e se tornaram algo normal. Alguém que não soubesse dessa história diria que eram os barulhos normais da casa. Eu sabia que era a boneca. Um dia, quando eu tinha uns 18 anos, resolvi perguntar à minha mãe o que ela tinha feito com aquela boneca. Ela a tirou de uma caixa que guardava no closet e me entregou. Ela ainda tinha aquele cheiro que ardia no nariz. Naquele dia conversei com minha mãe sobre a Nina e contei tudo o que tinha acontecido com ela. Minha mãe também me disse que ouvia muitos ruídos na casa, mas que não queria se assustar e sempre ignorava. Ela me contou também que certa vez
jogou a boneca no lixo e que 2 dias depois, uma mulher muito estranha bateu à porta e a devolveu. Disse que era da filha dela, ou seja, minha, e que provavelmente eu a tinha deixado cair na rua. Ainda bem que ela nunca me contou isso na época. Acho que naquela idade eu teria morrido de susto, ou no mínimo teria perdido o sono para sempre. 15 anos depois de ter deixado nosso país, minha tia voltou da Itália. O marido tinha morrido 3 anos antes e ela tinha ficado com dinheiro e propriedades lá. Na época achou que o lógico seria viver na casa que tinha sido deles, mas se cansou e resolveu voltar. Em um dia qualquer, ela veio nos visitar. Estávamos conversando na sala quando, não sei de onde, ela me perguntou se eu ainda guardava a boneca que Maurício tinha me dado. Eu disse que sim. Minha tia nos contou que a família de Maurício tinha várias lojas de brinquedos em diferentes lugares da Europa. Daí vinha tanto dinheiro e tantas propriedades. Ela disse que tudo no casamento estava bem, exceto por um detalhe estranho. Quando ela chegou à Itália, há mais de 15 anos, o sujeito falava muito da mãe, mas nunca a apresentava. Ela suspeitava que a senhora não aprovasse a união, mas não era isso, embora tivesse toda a aparência de ser. No casamento, a senhora não apareceu. Minha tia insistia para conhecê-la, mas Maurício não queria ou dizia que ela estava doente. Um dia, depois de o assunto virar motivo de discussões e brigas, Maurício a levou. Era uma casa que parecia um castelo. Tudo ali fazia sentido. Tudo eram brinquedos. Havia bonecas em vitrines, trens, bolas e bicicletas. Parecia um museu privado, restrito e abandonado. Maurício levou minha tia até o quarto da senhora, no andar de cima, e antes de deixá-la entrar, advertiu que o que ela estava prestes a ver exigia que ela mantivesse a mente aberta. Juntos empurraram a porta. Lá dentro não havia nenhuma mulher e nenhuma idosa italiana doente. Havia uma cama e sobre a cama havia bonecas. Eram 12 bonecas idênticas. Só faltava uma. A número 13 era a Nina. O sujeito levantou uma das bonecas, apertou um botão e ao mesmo tempo dobrou o braço dela. Então reproduziu-se uma voz arrepiante, a voz de uma velha que se queixava e chorava. Maurício gravou a voz da mãe no dia em que ela morreu. A gravou agonizando. Enquanto eu ouvia isso, minhas mãos estavam encharcadas de suor. Minha mãe me olhava e, embora não dissesse nada, eu sabia que ela estava se sentindo culpada comigo. Quantas vezes eu disse que a Nina tinha falado com a voz de uma velha e ela não acreditou? Traga essa coisa, disse minha tia. Fui buscar a boneca. Eu a guardava em uma das gavetas de uma penteadeira e sinceramente tive medo de pegá-la. A levei para a sala e a entreguei à minha tia. Antes de tudo, ela me disse que pedia desculpa pelo que estava prestes a fazer. Então jogou a boneca no chão e ela se quebrou em vários pedaços. Ela se abaixou e pegou do chão algo que parecia um pedaço de madeira. Era isso que provocava o cheiro. Não era madeira. Você já comeu carne seca? Era um grande pedaço de carne seca. Maurício guardou os restos da mãe dele dentro daquelas bonecas. Juro por tudo que essa história é verdadeira e creio que ganho o prêmio de bizarrice. Obrigada a todos que me ouviram. Me chamo Camila, sou venezuelana, mas moro no México atualmente. Bom, há 2 anos estava de férias com minhas amigas em um pequeno vilarejo de Guanajuato, um daqueles lugares pitorescos, cercados por montanhas e com ruas de pedra que parecem ter parado no tempo. Elas se chamam Mônica e Bianca e têm mais ou menos a minha idade. Nosso objetivo era passar alguns dias desconectadas do trabalho e dos celulares, aproveitando a tranquilidade e o ar fresco. Por isso só usávamos os telefones à noite, quando estávamos na pousada, apenas para avisar em casa que estava tudo bem.
Devo dizer que foram dias muito agradáveis e os moradores eram extremamente gentis e receptivos conosco. O único aviso que sempre nos davam era para termos cuidado onde nos metíamos e para evitarmos sujar as áreas naturais, que são um dos principais atrativos do vilarejo. Em um dia qualquer, acho que no segundo ou terceiro dia da viagem, saímos para conhecer diferentes partes do lugar. Depois de caminhar pelas ruas, comer e beber algumas cervejas, resolvemos ir até um lago próximo. Ficava perto da nossa pousada, cercado por árvores e mato, e embora a água parecesse limpa, não tínhamos a intenção de nadar. Queríamos apenas passar o tempo conversando em um lugar tranquilo e fresco. Era um momento muito agradável. Não havia mosquitos nem ninguém para nos incomodar. O sol já começava a se pôr, tingindo tudo com um tom alaranjado, e nós nos acomodamos à beira do lago rindo, conversando e, como sempre, fumando. Eu tinha o péssimo hábito de jogar as bitucas de cigarro onde desce, sem pensar muito nas consequências. Não tenho nenhum orgulho disso, mas é importante mencionar porque foi o que deu início ao que aconteceu em seguida. Naquela tarde, como em tantas outras, eu estava sentada ao lado das minhas amigas. O vento começou a soprar mais forte e o frio se infiltrou pela minha roupa. No meio da conversa, senti uma rajada gelada percorrer minhas costas. Por um instante me distraí e, sem perceber, deixei cair a bituca do meu cigarro perto de algumas moitas. Não dei importância, até que algo me fez virar a cabeça. Senti um impacto na cabeça. Reagi imediatamente e vi que era uma pedra pequena, grande o suficiente para doer, mas não a ponto de me machucar seriamente. Levei a mão ao local onde havia sido atingida e olhei rapidamente em direção às moitas, tentando entender o que tinha acontecido. Nesse momento, apesar da pouca luz, vi algo que me deixou completamente gelada. Vi 2 olhos amarelos brilhando no meio da vegetação. Levantei-me de um salto, achando que podia ser uma criança ou alguém escondido ali, e comecei a caminhar em direção ao mato, tentando enxergar melhor o que estava acontecendo. Mas a única coisa que consegui ver foram aqueles olhos, que me encaravam fixamente e, de repente, desapareceram nas sombras. Aquilo realmente me deixou apavorada. Eu estava bêbada, mas não fora de mim, e aquilo não tinha explicação. O medo foi tomando conta de mim aos pouquinhos, enquanto Mônica e Bianca me perguntavam o que tinha acontecido. Eu não entendia o que estava ocorrendo, mas havia algo naqueles olhos, algo que me dizia que eu não deveria continuar procurando. Sem pensar 2 vezes, me abaixei e recolhi a bituca do meu cigarro, sentindo uma necessidade estranha de pedir desculpas ao lugar, como se aquela pequena falta de respeito tivesse provocado alguma coisa. Expliquei por alto às minhas amigas o que tinha acontecido e elas riram de mim, dizendo que eu não devia continuar bebendo. Quando voltamos para a pousada, elas comentaram o que eu tinha visto com a dona do lugar e só então alguém levou minha história a sério. A senhora de cerca de 80 anos nos disse em um tom sério que um duende havia me castigado por sujar o lago e que eu deveria ter mais cuidado da próxima vez. Minhas amigas não zombaram dela nem nada do tipo, mas também não levaram aquilo a sério. Eu, por outro lado, não sabia muito bem o que pensar. Já se passaram vários meses e até hoje não sei o que foi que vi naquela tarde. Não sei se foi uma coincidência, um duende ou algo mais. Todavia, desde aquele dia, parei de jogar bitucas de cigarro onde bem entendia. Amo relatos e vivi toda a minha vida em um pequeno povoadinho no norte, chamado Linho Verde. É um daqueles lugares onde todos se conhecem, mesmo que não conversem muito entre si. O povoado é tão tranquilo que, se você tem uma rotina, acaba sempre encontrando os mesmos rostos.
E foi assim que passei a ver todos os dias um homem já idoso que costumava sentar-se todas as noites no alpendre de sua casa. Eu trabalhava no posto de gasolina da cidade no turno da noite. Por isso, sempre por volta das 8 da noite, quando seguia para o trabalho, passava pela rua onde morava esse senhor, cujo nome eu não conhecia. Lá estava ele, sentado em sua cadeira de madeira, olhando para a estrada ou para o campo que se estendia adiante. Nunca trocamos palavras, porque não era necessário. Ainda assim, eu achava indelicado simplesmente ignorar a existência dele. Então me acostumei a fazer um leve gesto com a cabeça, um cumprimento educado entre dois estranhos, e ele sempre retribuía da mesma forma. Não éramos amigos, mas mesmo sem conhecê-lo de verdade, ele fazia parte da minha rotina diária, e com o tempo tive a oportunidade de observá-lo melhor. Era um homem marcado pelo trabalho duro, daqueles que passaram a vida inteira em fazendas. Dava para perceber que já tinha vivido de tudo um pouco, embora a idade finalmente o tivesse alcançado. Ele permanecia ali, como se o tempo não passasse para ele, encarando o campo em silêncio. A última vez que o vi em seu alpendre foi em um dia comum, com o céu limpo, com ele observando o horizonte de sua cadeira de sempre. Nada indicava que aquele seria o seu último dia. No dia seguinte, quando passei em frente à sua casa a caminho do trabalho, não vi o senhor que cumprimentava todos os dias. No começo, não achei estranho. Pensei que estivesse em outro lugar ou tivesse saído. Porém, quando no dia seguinte vi algumas pessoas reunidas em sua casa, aproximei-me por educação para perguntar se estava tudo bem. Uma mulher por volta dos 50 anos, muito gentil, apresentou-se como sua filha e me explicou que aquele homem, a quem chamarei de Cláudio, havia morrido de causas naturais. Disse que tudo aconteceu de forma tranquila, sem sofrimento. Ela me perguntou se eu era amigo ou conhecido dele, e eu expliquei que não, mas que sempre o via no caminho para o trabalho. Prestei minhas condolências à família e fui embora, sabendo que nunca mais o veria sentado em seu alpendre. Senti uma tristeza estranha ao receber a notícia, como se uma pequena parte da minha rotina tivesse desaparecido. Os dias passaram e, pouco a pouco, me acostumei a não vê-lo mais. Até que certa noite, enquanto seguia para o meu turno, algo estranho aconteceu. Eu estava muito estressado, preocupado com algumas coisas do trabalho e de casa, e mal levantava os olhos do chão. Ainda assim, quando passei em frente à casa do Sr. Cláudio, algo me fez erguer o olhar. Acho que foi mais o hábito de anos do que qualquer outra coisa. E lá estava ele, no alpendre como sempre, sentado com a mesma calma, olhando para o campo do outro lado da estrada. A forma de Cláudio estava ali. Não reagi com medo, pois ele parecia tranquilo, como se nada tivesse mudado. Minha primeira reação foi cumprimentá-lo, como sempre fazia, e fiz um leve gesto com a cabeça. Imediatamente ele retribuiu o cumprimento. Seu rosto parecia sereno, tão natural quanto no último dia em que o vi. Foi apenas depois de dar alguns passos adiante, ainda absorto nas preocupações do dia, que algo fez um clique na minha mente. Sr. Cláudio já não estava vivo. Eu havia falado com sua filha. Foi como se o tempo tivesse parado por um instante. Me virei rapidamente, pensando que talvez tivesse me confundido e fosse outro senhor sentado no alpendre. Mas não havia ninguém. O alpendre estava vazio. Fiquei ali parado por um momento, olhando para o espaço vazio onde antes estava a cadeira. Senti como se um arrepio percorresse toda a minha coluna, mas ao mesmo tempo fui tomado por uma estranha sensação de calma. Dentro de mim algo dizia que aquilo havia sido uma espécie de despedida. Talvez ele tivesse querido me cumprimentar uma última vez, como se de alguma forma soubesse que eu passaria por ali naquele momento. Nunca mais voltei a ver o Sr. Cláudio em seu alpendre. E embora naquele dia eu estivesse muito estressado, não cheguei a pensar que tivesse sido uma alucinação ou um sonho. Acredito que realmente aconteceu. Às vezes,
quando passo por aquela rua, olho para o alpendre e me pergunto se Cláudio ainda está ali, ou se seu espírito já ascendeu para o além. Seja como for, espero que sua alma esteja em paz, onde quer que esteja. Olá, gente que me ouve. Eu trabalho no turno da madrugada do Burger King da minha cidade há cerca de 2 anos. Não é um trabalho glamouroso, mas pago o aluguel e os horários funcionam bem para mim. Sempre fui uma pessoa noturna, então ficar atrás da janela do drive-thru das 10 da noite às 4 da manhã não me incomoda como incomodaria a maioria das pessoas. Tudo isso começou mais ou menos um mês atrás. Eu estava trabalhando sozinho no drive-thru, quando um carro parou no interfone. A voz era de um homem, mas nada fora do comum. Ele pediu um combo grande de Double Whopper com queijo e uma Coca-Cola. Um pedido completamente padrão. A única coisa realmente estranha foi que na hora de pagar, ele abaixou o vidro só o suficiente para passar o cartão. E como os vidros eram escuros, não consegui ver o rosto dele. Ele pagou, eu entreguei o recibo e então ele simplesmente foi embora. Saiu sem parar na segunda janela para pegar o lanche. Fiquei ali com a sacola por alguns minutos, imaginando se ele voltaria. No fim, deixei o pedido separado e acabei comendo depois. As pessoas fazem coisas estranhas às vezes, então não pensei muito nisso. Cerca de uma semana depois, aconteceu de novo. O mesmo pedido e exatamente a mesma coisa aconteceu. Alguém pagou na primeira janela e foi embora sem pegar a comida. Lembro de pensar: isso é estranho pra caramba. Porém, não consegui ligar os pontos naquele momento. Achei que fosse apenas coincidência. Só na terceira vez é que percebi que era a mesma pessoa fazendo aqueles pedidos. Naquele ponto eu já sabia que tinha algo esquisito acontecendo, mas não ia reclamar. A comida era preparada, estava paga, e quem acabava comendo era eu. Então continuei aproveitando os lanches grátis e tentei não pensar muito no motivo de algum cara aleatório estar basicamente pagando meu jantar a cada poucos dias. Isso continuou por mais algumas semanas. O cara aparecia a cada 4 ou 5 dias, sempre tarde da noite, geralmente entre 1 e 3 da manhã, e sempre com o mesmo pedido. De um jeito estranho, comecei até a esperar por isso. Pensava algo como: já faz alguns dias, será que o misterioso doador de comida vai aparecer hoje? Até que, numa noite, eu estava atendendo o interfone por volta das 2 da manhã quando ouvi aquela voz familiar. Eu já sabia o que ia acontecer e acertei. Ele pediu o mesmo combo, aquele que eu sabia que acabaria comendo. Mas dessa vez ele disse algo a mais. Algo que me fez congelar. Ele disse: e isso eu nunca vou esquecer. Espero que você tenha aproveitado esses lanches grátis, Sr. Bronze. Bronze é meu sobrenome. Eu não uso crachá com meu sobrenome, e ele não fica exposto em lugar nenhum onde clientes possam ver. Não existe motivo algum, absolutamente nenhum, para aquele cara saber meu sobrenome. Fiquei parado por alguns segundos, sem dizer nada. Meu cérebro simplesmente não acompanhava. Então comecei a falar no interfone, perguntando quem ele era, o que queria e como sabia meu nome. Acho que perguntei: quem é você? Umas 4 ou 5 vezes, mas ele não respondeu. E dessa vez ele nem sequer avançou para pagar. Ouvi o motor acelerar e então ele foi embora. Fiquei sem entender nada pelo resto do turno. Não havia nada que eu pudesse fazer, mas não consegui me livrar da sensação de que algo estava muito, muito errado. Mal sabia eu que as coisas estavam prestes a piorar. Quando cheguei em casa depois do trabalho, encontrei um bilhete no portão. Era um papel escrito à mão que dizia: eu sei o que você fez. Você tem 3 dias.
Fiquei ali parado, encarando aquilo com as mãos tremendo, e comecei a me sentir realmente mal, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Eu não faço ideia do que supostamente fiz. Tenho quebrado a cabeça tentando pensar em qualquer coisa que explique isso, mas não chego a nada. Isso vai soar estúpido, mas eu não tenho inimigos nem segredos. Sou um cara de 24 anos que trabalha no Burger King e joga videogame nos dias de folga. Não é exatamente uma vida cheia de emoções. Não dormi naquela noite. Em vez disso, fiquei sentado no sofá com as luzes acesas, temendo o que quer que fosse acontecer a seguir. Mas nada aconteceu. Não tive escolha a não ser seguir em frente. Acontece que eu não teria que esperar muito, porque na noite seguinte de trabalho, aquele cara voltou. Dessa vez ele nem tentou disfarçar. Em vez de pedir comida, simplesmente me pediu para anotar algo. Antes mesmo que eu pudesse responder, ele me passou um endereço. Era um lugar aleatório numa área que eu não conhecia. Em seguida, ele disse que eu tinha 2 dias para entregar 10 mil. Quase dei risada. Não achei que ele estivesse falando sério, mas ele estava. Assim que ele foi embora, o medo voltou com tudo. Não existia nenhuma chance de eu entregar 10 mil para aquele cara. Eu não tinha 10 mil, e ainda não tenho. Então decidi ignorar. Achei que só podia ser algum golpe elaborado ou uma brincadeira de mau gosto de alguém que eu conhecia. Eu deveria ter ligado para a polícia naquele momento, mas isso nem passou pela minha cabeça. 3 noites depois, pensei que tudo tinha acabado. Eu não deixei dinheiro nenhum e nada tinha acontecido. Mas claro, eu estava errado. Eu estava em casa, assistindo TV, relaxando depois do trabalho, quando do nada fui assustado pelo som de vidro estilhaçando. Me joguei no chão por instinto, achando que alguém estivesse atirando contra mim, mas quando finalmente me levantei e olhei em volta, percebi que alguém tinha jogado uma pedra pela minha janela. Quando fui olhar do lado de fora, quem quer que fosse já tinha ido embora. Dessa vez, liguei para a polícia. Contei tudo, inclusive o endereço que ele tinha me dado. Eles disseram que iriam verificar e me pediram para ficar atento. Na prática, não fizeram muita coisa. Disseram apenas que fariam mais rondas na área e que sem imagens da casa, que eu obviamente não tenho, não havia muito o que fazer. Isso foi há 3 dias. Faltei ao trabalho alegando doença nas últimas 3 noites, mas nem acho que isso vá adiantar, já que esse cara claramente sabe onde eu moro. Não posso me dar ao luxo de parar de trabalhar, nem de me mudar. Então estou preso nesse pesadelo até que a polícia consiga encontrar essa pessoa. Por que eu fui escolhido? Não faço a menor ideia. Só espero que as coisas não piorem a partir daqui. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me formei na faculdade há cerca de 8 meses, com um diploma em comunicação, o que, como você pode imaginar, foi extremamente útil para me ajudar a conseguir um emprego de verdade. Isso foi sarcasmo, aliás. Ainda moro com meus pais e não consegui encontrar um trabalho real até agora. Então estou começando muito bem. Enquanto isso, eu dirijo para a Uber e para o Uber Eats, dependendo do que está rendendo mais. Não é uma carreira, mas é dinheiro, e me faz sentir que estou fazendo algo produtivo enquanto tento colocar minha vida nos trilhos. Eu sei que isso soa meio patético, mas é o que eu tenho no momento. Costumo dirigir principalmente nas noites de fim de semana, sexta e sábado, geralmente das 9 da noite até 2 ou 3 da manhã. É quando entra o preço dinâmico e os universitários bêbados precisam de carona para voltar dos bares do centro. Tecnicamente não é um turno noturno, mas parece que é. Isso aconteceu algumas semanas atrás. Era uma noite de sábado, por volta de 1h30 da manhã,
e eu já estava quase encerrando. Eu estava prestes a desligar o aplicativo quando mais uma corrida apareceu. A coleta era no centro, o que não era problema, mas o local de destino era muito longe. Quase recusei por causa disso, mas o valor da corrida era bom demais. A garota que eu peguei era completamente normal. A viagem levou cerca de 40 minutos. Quando deixei ela no destino, já passava das 2 da manhã. E então eu estava sozinho, no meio do absoluto nada, com mais 40 minutos de estrada até voltar a algum sinal de civilização. Virei o carro e comecei a voltar para casa. Não tinha nem 10 minutos de viagem quando vi um carro parado no meio da estrada, com o pisca-alerta ligado. Me aproximei com cautela e percebi que havia 2 pessoas paradas à frente do carro, acenando com os braços, como se estivessem tentando me fazer parar. Meu primeiro instinto foi não parar, mas eu sou o tipo de pessoa que não consegue simplesmente ignorar alguém que parece precisar de ajuda. Então, contra o meu melhor julgamento, decidi parar. Estacionei o carro a uns 6 metros deles e abaixei o vidro apenas alguns centímetros. O suficiente para ouvi-los, mas não o bastante para que alguém pudesse alcançar o interior do carro. Era um casal de meia-idade, o que na verdade me deixou um pouco mais tranquilo. Isso foi até eles começarem a falar. A mulher fez a maior parte da conversa. Ela tinha uma energia frenética, mas também algo que parecia levemente ensaiado, como se já tivesse repetido aquele discurso antes. Ela disse que eles estavam avisando os motoristas sobre uma ponte que havia desabado mais à frente. Disse que isso tinha acontecido mais cedo naquele mesmo dia e que eles quase tinham caído no rio com o carro. Ela apontou para a estrada mergulhada na escuridão e disse que se eu continuasse por ali, acabaria caindo no rio também. Naturalmente perguntei o que eu deveria fazer então. O marido falou sobre um desvio que ficava mais ou menos na metade do caminho entre onde estávamos e a ponte. Ele disse que esse caminho cortava pela mata e que acrescentaria um tempo extra à viagem, mas que me levaria de volta à rodovia principal sem precisar passar pela ponte. Agradeci aos dois e comecei a dirigir. Algo não parecia certo. Eu não sabia exatamente o que, mas sabia de uma coisa. Eu ia confiar no meu instinto e seguir pelo caminho que já tinha planejado. Cerca de 1 quilômetro adiante, vi o desvio de que eles tinham falado. Era uma trilha estreita de terra que desaparecia entre as árvores, mal larga o suficiente para um único carro. Decidi continuar dirigindo e, alguns minutos depois, cheguei à ponte. Reduzi um pouco a velocidade, mas estava tudo normal. Ela definitivamente não estava caída e nem parecia danificada. Atravessei a ponte sem nenhum problema e poucos minutos depois já estava de volta à rodovia principal. Mesmo sem nada de ruim ter acontecido, aquela experiência ficou na minha cabeça a ponto de eu não conseguir dormir bem naquela noite. Fiquei pensando no que teria acontecido se eu tivesse seguido as instruções daquele casal. Se eu tivesse entrado naquela estrada de terra, sozinho, no meio da noite. Alguns dias depois, a curiosidade falou mais alto e eu fiz algo estúpido. Voltei até lá por algum motivo retardado. Dessa vez era meio da tarde, pleno dia, o que me fez sentir um pouco menos insano com toda aquela ideia. Refiz o mesmo caminho daquela noite. Aquelas pessoas obviamente não estavam lá. Quando cheguei ao desvio, àquela trilha de terra que entrava na mata, diminui a velocidade e encostei o carro. Para minha surpresa, havia algo novo ali. Havia uma placa pregada em uma árvore bem na entrada do caminho que dizia "sem saída". Essa placa não estava lá antes. Eu com certeza teria notado naquela noite, mesmo no escuro. Alguém tinha colocado aquilo nos últimos dias. Fiquei sentado no carro por 1 minuto encarando o caminho. À luz do dia, ele não parecia tão ameaçador. Era apenas uma estrada de terra estreita que sumia entre árvores densas. Eu queria explorar um pouco,
mas fiquei com medo de o carro atolar, então decidi seguir a pé. Não sei exatamente o que eu esperava encontrar, mas como ainda era de dia, eu realmente não estava com medo. Desliguei o motor. Assim que saí do carro, porém, tive uma sensação ruim. Fiquei parado na entrada do caminho, tentando enxergar mais adiante, mas não havia muito o que ver. Não sei o que era, mas algo em estar ali, naquele lugar, me impedia de seguir em frente. As coisas passaram de 0 a 100 em cerca de 2 segundos. Enquanto eu me virava para voltar ao carro, ouvi um grito atrás de mim. Era um grito horrível, definitivamente de uma mulher, e vinha de algum lugar profundo dentro da mata, ao longo do caminho. Não sei dizer o quão rápido eu saí dali. Antes mesmo de conseguir pensar, eu já estava indo embora em alta velocidade. Acho que nunca senti tanto medo na minha vida. Isso aconteceu há cerca de 2 semanas. Não voltei àquele lugar desde então, mas a questão é a seguinte: eu não consigo parar de pensar nisso. Parte de mim sabe que eu deveria simplesmente deixar isso de lado, mas tenho pensado em chamar um dos meus amigos para ir lá comigo. Se eu fizer isso, vou gravar um vídeo e enviar. Mas por enquanto tudo o que eu realmente posso fazer é ficar pensando naquele grito e naquelas pessoas. Meu nome é Adriana. Sou de Cancún, no México, e esta é a segunda vez que escrevo uma história. Confesso que quase não vivencio coisas paranormais, mas o que vou contar foi, sem dúvida, a experiência mais forte que já tive. E até hoje isso me marca. Tudo aconteceu na cidade de Mérida, em Yucatán. Meu marido e eu decidimos passar o fim de ano lá. Chegamos no dia 31 de dezembro pela manhã, por volta das 9 horas. Como o Airbnb só liberava a entrada às 2 da tarde, decidimos sair para tomar café da manhã e matar o tempo. Fomos ao mercado de San Benito, um lugar muito conhecido. Há barracas de comida, artesanato e muitas outras coisas por lá. Se você viajar para cá, inclusive recomendo visitar. Lembro que caminhando até um local que nos recomendaram para comer, passamos por uma barraca onde vendiam imagens religiosas. Entre todas havia uma figura da controversa e famosa Santa Morte, que era do tamanho de uma pessoa adulta. Quando a vi, disse ao meu marido: "Olha, amor, que imagem grande." Ele apenas respondeu com um "é". Não fizemos mais comentários e seguimos nosso dia normalmente. Tudo foi tranquilo. Viramos o ano, nos divertimos e já de madrugada fomos dormir. Foi então que tudo aconteceu. Sonhei que estava com minha avó materna e com uma das minhas tias. No sonho eu pedi ajuda desesperadamente. Dizia que algo estava me atormentando. Em determinado momento virei para o lado direito e vi um corredor longo e escuro. De lá começaram a surgir 3 figuras como em uma cena de filme de terror. Tentei focar o olhar e vi que uma delas tinha o rosto branco. Ela se inclinava e me observava fixamente. Pouco depois, as outras 2 apareceram. Nesse instante, senti um medo que percorreu todo o meu corpo e, de repente, o cenário mudou. Eu já não estava com minha avó nem com minha tia. Agora eu me via deitada ao lado do meu marido, no Airbnb onde estávamos dormindo. E o mais aterrador foi sentir que eu já não estava sonhando, que tudo tinha se tornado real e que eu estava vendo meu próprio corpo. Meu marido dormia de barriga para cima. Vi algo o levantar enquanto ao mesmo tempo cobria sua boca. Parecia que ele estava se sufocando. Foi então que vi claramente uma sombra sentada na cama. Quis gritar, quis me mexer, mas meu corpo não respondia a 1 centímetro. Senti um desespero como nunca havia sentido antes. De repente senti algo apertar meus tornozelos. Eles queimavam e eu sentia como se algo estivesse me puxando. Olhei para os meus pés e vi aquela figura. Sentia que ela estava me levando em direção a si.
Olhei para o meu marido e no rosto dele vi medo. Eu o via lutar para respirar, como se aquela sombra também quisesse levá-lo. Nesse momento, o único pensamento que tive foi que se alguém tivesse que ir embora, que fosse eu e não ele. E logo depois desse pensamento acordei. Consegui abrir os olhos. Meu marido se sentou imediatamente e começou a tossir muito forte. Vale esclarecer que dias antes ele já estava gripado e com tosse. Por isso, naquele momento, não associei ao que eu tinha acabado de sonhar. Perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim e voltou a dormir. Eu não consegui dormir imediatamente, pois meu coração estava acelerado, e o que mais me assustou foi que meus tornozelos realmente ardiam. Além disso, eu estava deitada de barriga para cima, exatamente como no sonho. Comecei a rezar. Só assim consegui me acalmar e, com o tempo, voltar a dormir. No dia seguinte, contei tudo ao meu marido. Chorei enquanto falava, porque tinha sido, de fato, o sonho mais forte que já tive. Quando terminei, ele me disse, com uma voz muito séria, que também havia tido um pesadelo naquela noite. Um pesadelo terrível. Ele não quis me contar mais nada, mas tenho certeza de que algo aconteceu com nós dois. Poxa, aqueles sonhos não foram normais. Até hoje não entendo o que aconteceu nem o porquê. Não sinto que tenha feito algo errado, nem que tenha desrespeitado nada. Só sei que agora vejo as coisas de outra maneira. Que mais do que nunca vou respeitar todas as crenças que não compreendo e não farei nenhum comentário a respeito.